Graças a Deus, né? O meu aniversário você não precisa saber a data não, tá, querido? Meu sapato é 40, a camisa minha é 5, a data você fica à vontade, né? Não precisa saber a data, saber o manequim tá bom. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Mateus, capítulo 13. Hoje nós temos por objetivo encerrar essa palavra por volta das 15 para as 8, porque queremos enviar os mensageiros da Casa de Paz. E então eu quero, com uma certa rapidez, eu passei essa semana pensando que eu iria usar um material que a própria campanha da Casa de Paz sugere, que é um curso de envio. Mas ontem, quando eu voltava de Marialva, com clareza, devido a sua palavra ao coração, eu e o pastor Diego fomos sexta-feira em Londrina assistir um culto, fomos muito abençoados. E eu voltando ontem de Marialva, eu lembrei de uma palavra que eu já ministrei em outra ocasião, e parte do que nós ouvimos ali em Londrina, Deus me deu muita clareza daquilo que eu deveria estar repartindo nessa noite. O texto muito conhecido é uma parábola, Jesus fala assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu já tenho usado esse texto algumas vezes na vida da igreja, e o texto fala de um tesouro escondido. O primeiro texto fala de um tesouro escondido em um campo, e para pegar esse tesouro, o texto declara no verso 44, que movido de grande alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A lógica das duas parábolas, a lógica das duas comparações é a mesma. É de alguém que descobre algo de muito valor, e para se apossar desse algo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem. Ele vai e negocia tudo o que tem, a fim de tomar posse daquilo que a informação lhe oferiu. Eu tenho, por todas as vezes que eu uso esse texto, eu tenho usado a mesma ilustração, e não são poucas vezes, até eu achar outra melhor, né? Eu vou continuar tentando me expressar dessa maneira simples. No lado do 100, por exemplo, é um terreno que nós estamos sempre de olho nele. E na especulação do mercado aí, o pessoal fala de 700 a 800 mil reais aquele terreno. A nível de especulação do mercado, terreno antes do 100, na esquina, fala-se cerca de 1 milhão. Né? O terreno depois do 100, fala-se de 700, coisa parecida com 750 mil reais. A ilustração, a maneira como eu olho para esse texto, é como se eu soubesse
eu tenho uma informação que do lado do terreno do 100, que está à venda por cerca de 700 mil reais, eu tenho informação que ali tem uma jazida de ouro, uma jazida de brilhantes preciosos, que eu vou conseguir extrair daquela jazida brilhante por 5, 10, 20 anos talvez. E a jazida é de valor imensurável. Eu não saberia aqui falar se ela vale 1 trilhão, 2 trilhão, 10 trilhão, não sei. Eu só tenho certeza, por ter informação, que aquela jazida vale muito dinheiro. Então o que eu faço? A lógica do texto, na minha simplicidade de entender, é essa. Eu saio, vendo tudo que eu tenho. Papagaio, sapato, monareta, foto da sogra, né? Chips que está comigo só a metade, eu vendo tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E pago os 600 mil, 700 mil que a pessoa pede. A pergunta é, eu paguei a jazida, eu, sabendo que a jazida valeria trilhões e trilhões de reais, eu paguei a jazida? Eu falo, não, pastor, você não pagou a jazida. Você pagou 600 mil, 700 mil que o campo requeria. A lógica do texto é que existe uma salvação que é impagável. A lógica do texto é que tudo que eu tenho jamais pagaria a minha salvação. Mas eu só tomo posse dessa salvação, eu só tomo posse deste valor incalculável se eu estiver disposto, na minha vida, a pagar um preço pelo campo. Então, a ideia que eu já repeti aqui várias vezes, já repeti no curso de empresários, a ideia é essa. A jazida é de graça. A salvação é de graça. É mediante da fé. Mas existe um preço de um campo a ser pago. Porque alguns de nós, pela mensagem da salvação pela graça, às vezes ficamos imaginando de que ser salvo é sentar num banco confortável e ir para o céu. Quando, na verdade, ser salvo é estar disposto a vender tudo que eu tenho. Ser salvo é estar disposto a pagar um preço que, embora não seja o preço real da salvação, que esse preço custou o sangue e a vida de Jesus, a ideia é que na minha vida eu estou disposto a pagar tudo que eu posso. Então a minha salvação não é sentar num banco confortável de um avião primeira classe e ir para o céu. Ser salvo é entrar pela santidade, pagar um preço muito menor do que o preço que você queria, mas eu tenho que estar disposto a negociar tudo que eu tenho, para gozar, para desfrutar essa salvação. Queridos, eu não quero ser simplista demais, e até por respeito à tua inteligência, que está me escutando e me carinhosamente me ouvindo, eu sempre digo, né, que me ouvir é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é me entender. Né? Alguns de vocês até me entendem, depois de 18 anos já tem uma parte que até me entende. Mas você que tão carinhosamente me escuta, eu quero dizer, quero lembrar a mim e a você, desculpa a simplicidade, não existe conversão sem mudança de caminho. Né? Algum juvenil falou, cabeção. Né? Lógico que conversão é mudança de caminho.
Mas às vezes tem alguém no nosso meio, querido, que acha que é possível mudar só de igreja, mudar só de ritual, mudar só de música, mudar só de estilo de vestir. Alguns de nós achamos que ser cristão hoje ao invés de comprar na padaria do Seu José, é passar a comprar na padaria Shalom. O cristão só muda de coisas assim. Na verdade, conversão é uma mudança absoluta de atitude. Na verdade, conversão é uma mudança absoluta de modo de viver. E conversão, embora eu não consiga e não vá pagar o preço para que eu seja salvo, eu tenho que estar disposto a pagar, a renunciar. Vou retificar a frase. Eu não tenho que pagar, mas eu tenho que renunciar tudo que eu tenho para gratuitamente pegar a salvação em Jesus Cristo. Eu separei, cada manhã fazer maior no último tópico. Essa mensagem a princípio tinha 4 tópicos, eu sabia que o tempo hoje não seria dos melhores. Eu selecionei apenas 3 tópicos para pensar e quero dar a ênfase, na verdade, do 3º tópico. Primeira coisa que eu preciso renunciar para pagar o preço do campo, e vou repetir isso muitas vezes, para pagar o preço do campo e não o preço de salvação, eu preciso lutar ou abrir mão de toda a justiça própria. Muda o slide para mim, Marquinhos, por favor. Não sei se eu coloquei ali. Muda o slide para mim, é possível? Eu preciso lutar ou abrir mão de toda a justiça própria. Diga assim comigo, ó. Eu preciso lutar e abrir mão de toda a justiça própria. É o primeiro preço do campo. E para nós, evangélicos, precisamos entender isso com maior clareza com o povo de Deus. Porque às vezes, como nós adquirimos alguns princípios, como nós adquirimos algumas posturas éticas e morais, nós achamos que a nossa justiça própria vai nos colocar diante de Deus. Não são poucos os cristãos que imaginam, por exemplo, que prosperam porque dizimam, que é abençoado porque jejua. Estava conversando isso com um grande amigo que eu almocei em casa hoje, que nós, por exemplo, no encontro com Deus, quem trabalha sabe disso, nós jejuamos 21 dias. Toda a equipe que vai no encontro com Deus, ela jejua os primeiros 7 dias, 6 horas, dos 7 ao 14, ela jejua 12 horas, e dos 14 ao 21 dias, jejua 21 horas. E aí alguns de nós imaginamos que o mover de Deus se deu por conta do jejum, e não por causa da graça. Porque nós imaginamos que todo laranjinha, ou todos os pregadores, ou líderes, estão ali debaixo de jejum. E a impressão que dá é que se eu não jejuo, se eu não produzo justiça própria, Deus não me abençoa. Querido, pagar o preço do campo é entender que eu abro mão do que eu tenho, e isso não me dá direito à pérola, me dá direito apenas ao campo. É evidente que em você temos e precisamos crescer em disciplina. Você que vai nos cultos de quarta-feira, com certeza vai escutar muito sobre dízimos, ofertas, semeadura, contribuição nas quartas-feiras, como um dos modos de alinhar a tua finança com Deus. Mas a verdade é que você e eu prosperamos não por causa de uma lei, prosperamos
por causa da graça. Ainda que eu seja um fiel dizimista, e eu louvo a Deus por esse princípio, desde a minha mais tenra idade, eu aprendi a dizimar, e eu louvo a Deus, mas eu não sou próspero porque eu dizimo. Eu não sou próspero porque em mim habita a justiça. Eu sou próspero e louvo a Deus pela prosperidade que eu tenho desfrutado, pela graça de Deus que habita na minha vida. Está entendendo isso, meu amado? Eu não estou incentivando você a pecar, não estou incentivando você a desistir de princípios, não estou incentivando você a não caminhar nos princípios de Deus, mas nada, absolutamente, que eu faça como justiça própria, me dá autoridade para chegar diante de Deus. E se eu tenho algum ato de disciplina, e eu luto muito com isso, porque eu sou alguém indisciplinado por natureza. Eu luto para manter rotina. Para mim fazer o 4x4 agora é uma luta. Só eu sei como que para mim é difícil rotina, né? Mas eu não posso achar que a minha rotina, que a minha disciplina é justiça própria, para que eu me achegue diante de Deus. Eu tinha escrito um texto para ler, mas vou dispensar a leitura de texto, e antes de eu passar para o segundo tópico, eu só quero destacar algo para mim e para você nessa noite. Uma palavra específica à igreja do Senhor Jesus Cristo. É tão importante negar o orgulho próprio do que negar o pecado. Tem muitas vezes nós cristãos atribuindo a bênção ao fato de justiça própria, querido. Não tenho tempo para isso, não tenho propósito de me delongar nessa palavra, porque eu quero encerrar o culto daqui uns 15 minutos no máximo. Eu quero dizer a você, um dos preços que eu e você temos que pagar é entender que havendo feito tudo, o texto que eu leria, vou pular o texto que eu leria em Lucas 17, que havendo feito tudo, eu sou chamado de servo infiel. Segundo tópico que eu quero desenvolver rapidamente nessa noite, é que precisamos lutar ou abrir mão de todo pecado. Diga assim, eu preciso lutar, preciso abrir mão de todo pecado. Você sabe, e eu também sei, que a Bíblia declara que o pecado tem uma consequência. Na verdade, a Bíblia chama de salário. E fala que o salário do pecado é a morte. E em contraponto com isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Querido, não dá para mim e você adquirir o campo sem abrir mão do pecado. Não dá para mim e você achar que eu posso, só porque eu mudei de igreja, só porque eu mudei de doutrina, só porque eu mudei de entendimento, eu posso continuar pecando. O livro de Isaías é muito claro. O livro de Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação entre o nosso Deus. Olha que texto profundo. Só que o nosso pecado encobre o rosto de vós, para que Deus não nos escute. Fala que embora os olhos, se você for ler depois o verso 1, fala que embora os olhos de Deus é impossível ser fechado, embora os ouvidos de Deus é impossível ser tapado, mesmo assim as nossas iniquidades nos separam de nós e de Deus. E se é que tem o preço do campo, eu vou repetir isso 1000 vezes. Se é que tem o preço do campo, não é o preço do tesouro, é o preço do campo, que eu e você
temos que vencer, querido, é o pecado. Uma má compreensão da graça ter levado a igreja a pecar. Nós, geralmente, especialmente nós da linha protestante, especialmente nós da linha reformada, da linha evangélica, entendemos que o pecado, a graça é para encobrir o meu pecado. Não é só isso não, querido. A graça é para capacitar um pecador que nem eu a agradar a Deus. Acontece que eu e você só recorremos à graça depois que pecamos. Nós saímos, toramos o rei, fervemos o caneco, brigamos, desbrigamos, batemos, apanhamos, desobedecemos. Depois eu aqui, Deus, tenha graça de mim. Querido, pede a graça antes de ferver o caneco. Pede a graça antes de torrar o pau, para que a graça capacite você a ser santo. Embora o tempo está bem escasso, tem um texto do livro de Cantares, se não me engano, tá aí, é Cantares capítulo 2, verso 15, que eu faço questão de ler. Fala assim: apanhai-nos as raposas, eu destaquei esse texto aí, e a raposinha que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Embora não seja mais importante, eu destaquei aí. Tem gente que vence os pecados, as raposas, mas aquelas raposinhas estão ali o dia inteiro, danificando as vinhas. Talvez eu e você, depois de algum tempo de caminhada cristã, não tenhamos aqueles pecados mais absurdos aqui, como por exemplo, torcer para o Corinthians. Esses pecados mais absurdos assim já venceu, né? Mas às vezes tem aqueles pecadinhos mais fracos que escapa, né? Porque não é tão sério assim, né? Eu quero dizer a você que não são só as raposas, não só os pecados capitais, não só os grandes pecados. Eu tenho em dizer que muitas vezes eu e você acariciamos alguns pecados menores que roubam de mim a plenitude da bênção. O pastor Diego leu no momento da ceia, leu o texto da grande ceia, e é um dos meus textos favoritos das Escrituras, porque aquele texto da grande ceia, o Senhor convida os convidados para a ceia, e um grupo fala que não pode ir porque comprou a propriedade. A desculpa, o pastor Diego falou com muita clareza sobre isso, a desculpa que o povo deu foi compor uma propriedade, então não podia ir. O outro fala que tinha comprado ferramentas para administrar a propriedade, comprou uma ajuda de boi para a terra, não podia ir. O terceiro é a desculpa mais comum: pastor, eu casei, vou cuidar da minha família. Entre a minha família e a igreja, pastor, mais importante é a minha família. Eu não posso ir para a festa porque eu casei. Ninguém aqui pecou. Do texto que o pastor Diego leu, muito bem escolhido, ninguém pecou. Comprar campo não é pecado. Comprar junta de boi não é pecado. Casar é muito menos. Acontece que quando isso me impede de servir a Deus. E aí eu tenho lido muitos textos, e eu vou ser rápido nesse momento. Eu tenho lido muito texto de Romanos 8, 38. Talvez um dos textos que eu mais tenho lido com vocês. Olha o que Paulo fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Eu não escrevi ali, acho que esse colei para a metade do texto. Você pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olhe bem para esse slide, para ficar claro para você. Quando eu penso que a morte pode me separar do amor de Deus, tudo bem. Afinal de contas, a morte é coisa do diabo, né? Quando eu penso que o principado pode separar do amor de Deus, tudo bem, porque o principado é coisa do capeta, né? Mas e quando eu penso que Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem principado e nem anjo. Tem gente que está servindo a Deus de maneira incompleta, não é por causa da morte, é por causa da vida. Porque quando estava morrendo, servia a Deus. Agora foi abençoado, não serve a Deus mais, né? Não foi a morte que separou, foi a vida. Aquela ilustração famosa, né, antiga, que eu escutava quando eu era criança, né, de alguém que se dispõe a ir na igreja e fala, pastor, eu quero orar 7 semanas para arrumar um bom emprego. Aí ele vinha todo dia, toda semana. Na 4ª semana ele furou. Não veio a 4ª, não veio a 5ª, não veio a 6ª, o pastor foi lá. Irmão, o que aconteceu? Você não está mais indo na campanha de oração? Eu falei, irmão, pastor, agora eu estou trabalhando, não posso orar mais não tenho tempo de orar. Sabe, não foi a morte, não foi o desemprego, foi a vida. Não foi a maldição, foi a bênção. Quantas vezes eu e você pecamos porque somos abençoados? Não é um paradoxo isso? Às vezes, a má administração da bênção tem feito de mim um pecador pior do que eu era. Porque quando teve uma época da minha vida que a direita ficava nervosa por causa da TPM, e eu ficava nervosa por causa da TPS. O que é isso, pastor? É tensão pré-salarial. É, porque vem de mês em mês, dura 3 dias e acaba. E antes de chegar, fica terrível, mas quando chega também, logo passa. Então em casa era tensão pré-salarial. Horrível. E agora com a coisa, graças a Deus, está bem. Tá, graças a Deus, momentos de bonança, a gente não busca tanto mais a Deus. Sabe qual é o meu medo, querido? O que a morte não fez comigo. O que as perseguições, eu não vou entrar nesse assunto, os traumas que os bullies não conseguiram fazer na minha vida, agora um pseudo de sucesso, agora o dia de bonança, posso fazer de mim um homem arrogante. Eu quero ir para o 3º tópico, vou pular alguns textos, e quero dizer a você, eu e você precisamos lutar e abrir mão de todo o pecado. Eu vou encerrar, porque eu queria chegar aqui para poder, na verdade, terminar essa palavra. Eu preciso lutar ou abrir mão de toda a futilidade. Diga assim comigo, eu preciso lutar, abrir mão de toda a futilidade. Como o tempo não nos permite muito, eu quero rapidamente dizer a você, futilidade é o contrário de ser frutífero. Se você entender isso, se nós entendermos isso, eu já estou feliz. A minha vida é fútil ou frutífera. Quem não frutifica está vivendo na futilidade. Olha o texto escrito no livro de Pedro. Eu vou ler só esse texto e depois ler uma parábola aí e orar por nós.
Olha o que Jesus declara, Pedro declara. Sabendo que não foi, olha bem para esse texto, querido. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Olha o que fala agora. Que foste resgatado do quê? Da vossa vã maneira de viver. Olha o que Pedro está declarando. Que a morte de Jesus me resgatou, sabe do quê? A morte de Jesus não me resgatou necessariamente do mundo do crime. A morte de Jesus não me resgatou necessariamente do mundo de prostituição. A morte de Jesus não me resgatou necessariamente de uma vida de lascívia. O texto, eu escolhi esse texto a propósito, fala que eu fui comprado com coisa santa, como da minha vã maneira de viver. Eu quero você, já que eu não vou desenvolver esse tópico, eu quero que você pense nisso. Eu não estou achando que tem alguns de nós vivendo da maneira pecaminosa, absurda. Sabe qual é o meu medo? Que alguns crentes em Jesus Cristo vivam de maneira vã. O que é de maneira vã, pastor? Infrutífera. O cara é crente há 2, 3, 4 anos. Você pergunta para ele: você ganhou alguém para Jesus? Eu falo: não, pastor. Eu só não bebo, eu não fumo, eu não tenho amante, eu não faço coisas desse tipo. Mas também, fruto para Jesus, pastor, eu nem estou preocupado. Eu vivo de maneira vã. Eu vim ao mundo para escrever livro, plantar uma árvore e ter um filho. Qualquer ser humano faz isso, querido. Você não foi resgatado só do pecado. Eu e você fomos resgatados da futilidade. Eu e você fomos resgatados de uma maneira miserável de ser crente. Uma maneira. Como você quer dizer, pastor? Ser crente miserável? É o cara que vem na igreja de domingo. Não é nada. Vive de segunda a sábado de maneira perigosa. Eu tenho falado isso às vezes, né? Se você é um bom crente de domingo à noite, querido, de segunda a sábado, você corre grande risco. Porque a tua vida é vã. Qualquer ser humano faz isso. Qualquer ser humano confiável, trabalha 8 horas por dia, estuda, procura trocar de carro cada 3, 4 anos, procura ter uma fé razoável. E daí, isso faz de você um crente, meu amado. Isso faz de você um fútil. Isso faz de mim alguém que não produz para o reino. Alguns de nós temos a alegria de ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quando fala de evangelho, eu não quero nem perguntar, mas eu tenho medo de pensar que tem gente aqui que não sabe nem os 10 mandamentos. Os 66 livros da Bíblia, então nem pensar, sou louco. Se eu mandar você abrir a Bíblia em São Jerônimo, você vai procurar se tem ou se não tem, né? Porque você não tem certeza. Por quê? Vive de maneira vã. Eu escolhi um texto para... Pode pular esse texto, que eu só ler esse... Pula para mim, que eu vou até chegar no texto. Pode pular. Ó. Alguns dias depois, foi esse texto que me motivou essa mensagem, eu quero encerrar com ele. Algum dia depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntou tanta gente que ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciavam-lhe a palavra. Põe apenas o verso 3 para mim, acho que é suficiente. E vieram ter com ele conduzido o paralítico, trazido por 4. E não puderam aproximar-se dele por causa da multidão. Olha o que os 4 homens fizeram. Descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O texto continua até o verso 12. Você conhece a história? Jesus vai curar esse homem, vai declarar a cura do pecado, a salvação do pecado e a cura dele. Mas sabe por que esse homem foi salvo?
ele foi salvo porque ele tinha 4 amigos. Esse homem não tinha condição nenhuma de ser curado. Esse homem, ele só tinha uma coisa. Ele tinha 4 amigos. E 4 amigos que criam. E quando chegaram em Cafarnaum, falaram, não tem como entrar. Não tem como entrar. Vamos dar um jeito. Vamos fazer uma maca. Vamos subir o telhado. Vamos imaginar onde Jesus está. Vamos fazer um buraco. Você imagina o trupé que foi, querido? Você imagina a presepada que foi esse negócio? Uma casa cheia, entupiada de gente. Jesus curando. Aí chega 4 malucos com um paralítico na cama. Sobe, descobre o telhado. Faz um buraco no telhado. E desce o paralítico. Eu não vou ler o texto todo, que não vai dar tempo. Mas Jesus elogia a fé. Mas não é a fé do paralítico. Jesus elogia a fé dos amigos. Que querido, fala a verdade. Ser paralítico é ruim. Mas não ter amigo é pior. Você não ter ninguém que socorre para você é terrível. Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu estou olhando o doutor Geraldo ali. O dia que eu tive o diagnóstico do câncer da Adelaide, o dia que nós descobrimos que a Adelaide estava enfrentando um câncer, tentei ligar para o meu irmão que é médico, não consegui. Eu sabia que o Geraldo é cardio, né, Geraldo? Graças a Deus por isso. E aí o que eu fiz? Falei, para aí, eu não preciso de um médico, eu preciso de um amigo. Corri na clínica do doutor Geraldo, falei, doutor, me ajude. Ele muito sabiamente, né, leu o diagnóstico. Aí falou para ele, pastor, vai para casa que eu vou ver o que eu faço para o senhor. Quando eu saí da clínica do Geraldo e cheguei na farmácia, tinha um WhatsApp marcando uma consulta para os Londrina. Sabe por quê, querido? E quando a coisa aperta, você quer pessoas responsáveis que te digam o que fazer. Por que eu vou acabar essa palavra? Eu quero fazer 2 perguntas só. Se eu gostei, eu não vou procurar mais não. Você tem amigos? A segunda pergunta. Você é amigo de alguém? Agora nós vamos aqui 5 minutos abençoar o semeador da paz. Tem pessoas que nem sabem que estão perdidas. Mas se ele tiver, nesse caso aqui não são 4, são 2. O semeador da paz foi de 2 em 2. Há amigos teus esperando que você pague o preço. Há amigos teus esperando que você faça um buraco no telhado e você desça o paralítico até Jesus curá-lo. A fé que ele elogia não é a fé do paralítico, é a fé do amigo. Pode ser que o teu amigo não tenha fé. Pode ser que o teu amigo é um paralítico. Mas se você é em parceria com alguém, se as duplas de paz invadir Arapongas essas 8 semanas, a partir de semana que vem, 7 semanas, né? Cada semana a igreja te instrui, cada semana a igreja te dá uma chavinha. Teu amigo pode até não crer, querido, mas se você fizer um buraco na casa dele, se você descer o paralítico com a cama e com o leito onde Jesus está, olha o que eu vou dizer a você, pela tua fé, o teu amigo vai ser salvo. Eu não consigo ser Jesus,
embora o meu compromisso seja cristão, mas eu posso ser um dos amigos de alguém. Eu posso ser a pessoa que paga o preço em oração. Eu posso ser a pessoa que desconcerta o telhado. Eu posso ser a pessoa que pague o preço. Eu coloquei ali e não vou precisar ler. Sabe qual é a vantagem dos amigos, queridos? Os amigos criam. O justo vive da sua fé. E a fé do justo vive das obras que ele pratica, porque a fé sem obra é morta. Talvez você ainda não descobriu onde você vai fazer a casa de paz. Você vai sair daqui dizendo: tem alguém que pode contar com a minha amizade. Talvez você não possa resolver o problema do seu amigo, como no caso, não era a especialidade do Geraldo resolver a questão do Adinair. Mas com um bom amigo, ele, com muito carinho, pegou o WhatsApp e me colocou dentro do consultório de outra pessoa. O exemplo que eu dei aqui é até constrangedor, não quero constranger o Geraldo, mas eu quero dizer a você, querido, nós precisamos de amigos que subam na casa, que destelhe a casa, que nos coloque frente a frente com Jesus. Minha palavra nessa noite é: o Diego vai agora abençoar os semeadores da paz. E talvez você está aqui e fale: pastor, eu não fiz o treinamento certinho, mas enquanto o senhor pregava, eu pensei em 2 amigos meus que vão morrer se eu não fizer nada. E eu vou fazer o seguinte: pastor, eu vou destelhar a casa dele. Eu vou pegar a maca, vou subir lá, vou fazer um tropé dos infernos. Mas se depender de mim, eu vou pôr o paralítico ao lado do Senhor. E pela minha fé, não ter depois em casa, o paralítico não cria, mas os amigos criam. Sabe por quê? Porque os amigos eram frutíferos, ao invés de ser fútil. Você pode ser um amigo fútil. Um amigo fútil que dá risada, piada, bate as costas, mas não faz nada. Um amigo frutífero anuncia-se a salvação, o evangelho do reino. Que Deus nos abençoe. O pastor Diego vai abençoar os semeadores da paz. Amém. Irmãos, ontem nós tivemos o treinamento das casas de paz e estiveram ali no 100 junto conosco. Eu acredito que cerca de 150, 160 irmãos que já receberam o treinamento das casas de paz. E nesse momento nós vamos ter a unção, nós queremos ungir e abençoar todos os irmãos, as irmãs que estarão participando desse momento, né, desse movimento que nós teremos através das casas de paz. Mas apenas para talvez direcionar com mais clareza esse momento final, quem que nós queremos convidar para estar recebendo esse momento de ministração? Primeiro, você que esteve ontem, logicamente se você já foi no treinamento, já recebeu o treinamento, você já está nesse processo de preparação para estar participando das casas de paz. Mas sabemos também que muitos irmãos não puderam estar ontem no treinamento e já estão orientados pela célula ou de alguma forma já sabem que vão participar da Casa de Paz, talvez tenha participado na edição passada e vai participar. Então, convidamos aqui os irmãos que fizeram ontem o treinamento, os irmãos que perderam o treinamento, mas estarão junto conosco nas Casas de Paz. E por fim, também fica essa convocação geral. Lembrando que a Casa de Paz, ela é um envolvimento de toda a igreja. Nós queremos que o máximo de irmãos, irmãs e famílias participem. Então, se você ouviu a palavra, como o pastor Éder realmente já disse isso,
e nessa noite se sente desafiado, talvez não tenha nem muita noção, muita clareza como que funciona, mas quer procurar o seu líder de célula, buscar as orientações, venha junto conosco nesse momento, né? Não precisa exatamente estar já afirmado com o lugar, porque esta semana agora é a semana da procura. Nós teremos, conforme você já sabe, 7 semanas de ministração, mas esta semana que começa amanhã, na segunda-feira, de segunda até domingo que vem, nós estamos na semana da procura ainda. Então você que vai procurar uma casa, você que está orando por uma família, venha receber essa unção, e é assim que nós queremos desafiar cada um dos irmãos. Então, chamamos aqui à frente agora os irmãos que tiveram um treinamento ontem, os irmãos que vão fazer a casa de paz, já estão envolvidos em alguma célula, e todos os irmãos também que têm esse desejo de participar e vão procurar durante essa semana os líderes de célula. Venha aqui para o altar, saia do seu lugar rapidamente para que nós possamos nos preparar para orar por você. Nós vamos ungir você e vamos nos preparar. Eu quero convidar o líder de rede, os líderes de rede, os pastores para virem aqui no altar conosco. Você vem aqui para o altar, saia do seu lugar. Nós vamos estar nos preparando, mobilizando a vida da igreja para esse momento de tão grande desafio que nós teremos a partir desta semana que se inicia amanhã. Então você que está orando já por uma família, você que já está orando por uma casa, nós já temos um grande número de irmãos que estão treinados, sabemos do imenso desafio que nós temos, que é realmente alcançar o máximo de famílias possível. Chega um pouco mais perto, porque tem irmãos que estão tentando chegar. Os pastores, os líderes de rede, por favor, nos auxiliem aqui nesse momento, aqui no altar. Todos os líderes de rede venham aqui para o altar nesse momento, e nós vamos encerrar com uma palavra de oração, ministrando a vida de cada um dos irmãos e de cada uma das irmãs que estão aqui à frente. Irmãos, nós temos um grande desafio. Na edição passada, nós tivemos 248 casas de paz que foram abertas, e muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs foram abençoados, porque a luz entrou nas trevas e nós conseguimos fazer a diferença. Nós estamos de novo diante de um grande desafio, um chamado de Deus, que não é da igreja metodista, não é, da denominação, muito pelo contrário, é do reino de Deus. E Arapongas, conforme a frase que nós colocamos no banner lá, Arapongas precisa, seja você um semeador da paz. Que privilégio, irmãos, que privilégio é levar a palavra e conseguir abençoar tantas famílias, tantas pessoas que estão carentes de uma palavra, e você é um semeador, você é sal e luz, amém? Então nós vamos proceder da seguinte forma, nós vamos fazer aqui um corredor, que na verdade assim é um corredor só para tocar, e vocês vão passar. Mas como que nós vamos fazer? Nós vamos orar nesse momento, e vamos encerrar o culto. Então o corredor vai passando, né? Os irmãos vão fazer uma fila, e essa fila vai passando. À medida que você passar pelo corredor da unção, você já está liberado para estar indo para a sua casa, amém? Talvez até para ser mais rápido, nós poderíamos usar os 2 corrimãos. Então vamos fazer aqui 2 corredores. Então alguns irmãos vão subir por ali, os outros vão sair por ali, vão subir por ali e descer por ali, e os que subirem por ali vão descer por ali. Muito por ali, né? Ó, eu vou dar a comunicação. Eu vou dizer uma coisa para você. Me escutar é fácil, me entender que é difícil. Irmão, vocês entenderam? Quem sobe por ali, desce por ali. E quem sobe por ali, desce por ali. Vocês são gordos a ponto de não conseguir passar assim? Então tá bom. Ouvindo então a manifestação popular, nós vamos subir por ali e descer por aqui. Muito bem. Amém, irmãos? Então você vai fazer uma fila
e os irmãos já podem começar, tá bom? Enquanto você vai subindo, você vai recebendo a unção. Amém? A orientação para os irmãos que estão aqui no corredor é só tocar. Nós só vamos tocar vocês e já podem ir passando. Nós vamos tocar vocês e abençoá-los. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Irmãos, nós vamos encerrar o culto então. Vamos pedir para os irmãos todos ficarem em pé. E depois, conforme já orientamos, os irmãos que passarem pelo corredor já estão liberados. Os irmãos que estão sentados também, depois dessa palavra de oração, estão liberados para irem para suas casas. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta noite. A palavra que o pastor Éder ministrou é uma palavra que nos desafia a um momento especial para a nossa cidade. Nós entendemos, Pai, que existe um chamado, e este chamado é exatamente o chamado que o Senhor fez para os seus discípulos há tantas gerações atrás. O mesmo chamado permanece hoje, Senhor, que é exatamente o chamado de irmos em direção às vidas, às famílias, a tantas casas, Senhor, a tantas pessoas precisando de cura, de libertação, e o Senhor nos deu, Pai, esse privilégio de te servir através da ministração das casas de paz. Agora, de forma especial, Senhor, que a Tua palavra possa repousar sobre o coração do Teu povo. Pai, nos dispensa debaixo do Teu amor, da Tua paz e da Tua direção, Senhor. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor. Toma nossas vidas. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que até tua mão. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.